Como evitar ações de empresas com lucro instável? Se o lucro da empresa parece um eletrocardiograma, o problema não é o mercado, é o risco que você está ignorando. Quando o lucro oscila, o investidor sangra. Eu sou Nando Riqueza, e se tem uma coisa que destrói patrimônio silenciosamente, é confiar em empresas que lucram bem só quando tudo dá certo. Esse tipo de ação costuma seduzir com histórias bonitas, números isolados e promessas que parecem sólidas, mas escondem uma verdade desconfortável. Lucro instável não constrói renda, constrói ansiedade. Carlos conheceu esse problema na prática. Ele investiu em uma empresa que parecia saudável. Um trimestre veio excelente, dividendos pagos, mercado aplaudindo. No seguinte, o lucro despencou. No outro, voltou a subir. Cada divulgação de resultado virava um susto. Não era crescimento, era sobrevivência disfarçada de oportunidade. Lucro instável acontece quando a empresa depende demais de fatores externos que ela não controla. Pode ser preço de commodities, câmbio, incentivo fiscal temporário ou um único grande cliente. Quando essas variáveis mudam, o lucro some. E quando o lucro some, o dividendo vira promessa vazia. Carlos demorou a entender que volatilidade no preço é normal, mas volatilidade no lucro é um alerta. Empresa boa pode ter ação oscilando, mas mantém a capacidade de gerar resultado. Empresa frágil faz o oposto. O lucro sobe e cai sem padrão, sem previsibilidade, sem base sólida. Foi nesse momento que ele percebeu o erro clássico do investidor iniciante: olhar apenas para um ano. Um lucro isolado não significa qualidade. O que importa é a repetição, a consistência e a capacidade de atravessar ciclos econômicos sem depender de sorte. Ao longo dessa série, eu vou te mostrar como identificar esses sinais antes que o prejuízo apareça no gráfico. Você vai aprender a diferenciar empresas que passam por fases normais de empresas que vivem em montanhas russas financeiras. Porque lucro instável não quebra de uma vez, ele desgasta até você desistir. Essa não é uma série para quem busca emoção, é para quem quer previsibilidade, clareza e decisões melhores. E quanto antes você aprender a reconhecer esses padrões, menos caro será o aprendizado. No próximo tópico, você vai entender por que empresas com lucros bonitos, mas raros, costumam ser as mais perigosas da bolsa. Prompts práticos. Identificação de lucro instável com IA. Atue como um analista fundamentalista. Avalie uma empresa com base nos lucros dos últimos 5 anos e identifique padrões de instabilidade. Explique em linguagem simples como diferenciar crescimento consistente de oscilações perigosas. Compare duas empresas do mesmo setor, uma com lucro estável e outra com lucro altamente variável. Explique como essa diferença impacta dividendos, risco e tomada de decisão do investidor de longo prazo. Lucro bonito demais costuma esconder um problema estrutural. Se o lucro só aparece quando tudo ajuda, não é lucro, é sorte disfarçada. Depois do primeiro choque, Carlos começou a olhar para trás e percebeu algo desconfortável. As empresas que mais o empolgaram foram justamente as que apresentaram os lucros mais irregulares. Não porque eram inovadoras ou estavam crescendo rápido, mas porque entregaram números excepcionais em momentos muito específicos. O problema é que exceções não constroem estratégia. Lucro instável quase sempre nasce de uma estrutura frágil. Empresas assim dependem de condições externas perfeitas para funcionar bem. Quando o dólar ajuda, quando o preço da commodity sobe, quando o governo concede um incentivo temporário ou quando um contrato grande ainda está em vigor, o resultado explode. O investidor olha aquilo e acredita estar diante de uma máquina de dinheiro, mas a máquina só liga quando todas as variáveis colaboram ao mesmo tempo. Carlos aprendeu que lucro saudável é aquele que aparece mesmo em anos ruins. Não precisa crescer muito, nem impressionar, precisa apenas existir. Empresas sólidas continuam lucrando quando o cenário aperta, ajustam custos, reduzem margens, mas permanecem de pé. Já as empresas de lucro instável passam rapidamente do lucro recorde para o prejuízo inesperado. Outro sinal perigoso que ele começou a notar foi a dependência excessiva de um único fator. Quando uma empresa explica seus resultados sempre apontando o mesmo motivo, foi o preço, foi o câmbio, foi o ciclo, isso indica falta de controle interno. Negócios maduros têm mais de uma fonte de geração de resultado. Negócios frágeis dependem de um empurrão externo para funcionar.
Carlos também percebeu que lucros muito voláteis afetam diretamente o comportamento da gestão. Em anos bons, a empresa se empolga, investe mal, assume dívidas e distribui dividendos sem planejamento. Em anos ruins, corta investimentos essenciais, reduz dividendos ou se endivida ainda mais. O resultado é um ciclo de decisões reativas, não estratégicas. Para o investidor, isso se traduz em insegurança constante. Cada divulgação de resultado vira um evento emocional. Não existe previsibilidade, apenas expectativa. E quando o investimento exige torcida para dar certo, ele já deixou de ser investimento e virou aposta. O erro comum é confundir potencial com consistência. Muitas destas empresas realmente têm potencial. O problema é que potencial sem controle vira volatilidade, e volatilidade no lucro corrói o que o investidor mais precisa: confiança no longo prazo. Carlos entendeu que evitar empresas assim não significa fugir de risco, mas escolher riscos que fazem sentido. Ele passou a buscar negócios que crescem devagar, mas crescem sempre. Empresas que não chamam atenção em um único trimestre, mas constroem resultados ao longo dos anos. Lucro bonito impressiona. Lucro consistente sustenta. E essa diferença muda completamente o destino de uma carteira. No próximo tópico, você vai aprender a identificar nos números mais simples quando a empresa controla o próprio lucro e quando é controlada por ele. Prompts práticos. 1. Diagnóstico de dependência externa no lucro. Atue como um analista fundamentalista. Avalie uma empresa e identifique se o lucro depende majoritariamente de fatores externos, como commodities, câmbio ou incentivos. Explique em linguagem simples como essa dependência afeta o risco de longo prazo. 2. Análise de estabilidade operacional. Analise os resultados de uma empresa nos últimos 5 anos e determine se existe consistência operacional. Destaque sinais de controle interno versus lucros ocasionais, explicando como isso impacta dividendos e previsibilidade. O perigo raramente está no número que aparece em destaque. Ele mora nas linhas que quase ninguém lê. Os sinais silenciosos que revelam o lucro instável antes do prejuízo. Depois de aprender a desconfiar de lucros bonitos demais, Carlos deu o próximo passo: parar de olhar apenas o resultado final e começar a observar o caminho que levava até ele. Foi nesse momento que ele percebeu que empresas com lucro instável costumam avisar antes. O problema é que os avisos não vêm em forma de alarme, vêm em forma de detalhe. O primeiro sinal silencioso apareceu quando Carlos passou a observar a origem do lucro. Ele percebeu que algumas empresas até lucravam, mas não com o negócio principal. O resultado vinha de venda de ativos, ganhos financeiros pontuais ou ajustes contábeis. Na prática, a empresa não estava ficando melhor, apenas encontrando maneiras de parecer melhor por um curto período. Outro alerta surgiu quando ele comparou lucro com caixa. Empresas saudáveis transformam lucro em dinheiro real entrando no caixa. Já as instáveis apresentam lucros no papel, mas dificuldade em gerar caixa de forma constante. Quando o dinheiro não acompanha o lucro, algo está desalinhado, e dividendos pagos sem caixa costumam cobrar um preço alto no futuro. Carlos também começou a notar variações bruscas de margem. Margem é quanto sobra depois de pagar os custos. Empresas sólidas até veem suas margens apertarem em momentos difíceis, mas isso acontece de forma gradual. Nas empresas instáveis, a margem dispara em um período e despenca no seguinte. Essa irregularidade indica a falta de controle de custos ou dependência excessiva de condições externas favoráveis. Outro detalhe ignorado por muitos investidores é a frequência de ajustes e explicações. Carlos percebeu que empresas com lucro instável sempre tinham uma justificativa pronta. O discurso mudava a cada trimestre, mas o padrão era o mesmo. O lucro nunca era fruto de execução consistente, sempre de circunstâncias específicas. Quando a empresa precisa se explicar demais, geralmente é porque não consegue repetir resultados. Ele também passou a observar o comportamento da dívida. Empresas instáveis costumam aumentar endividamento nos anos ruins para sustentar operações e depois reduzem nos anos bons, sem criar um plano de longo prazo. Esse movimento de sanfona mostra que o lucro não é previsível o suficiente para sustentar decisões estratégicas. Com o tempo, Carlos entendeu que esses sinais não aparecem isolados. Eles se acumulam. Um lucro que depende de eventos não recorrentes, um caixa fraco, margens irregulares e uma gestão sempre reagindo ao cenário formam um conjunto perigoso. Não é um problema pontual, é um padrão.
O investidor que aprende a enxergar esses detalhes deixa de ser surpreendido. Ele entende que prejuízos raramente surgem do nada. Eles são construídos lentamente, enquanto a maioria ainda está comemorando números superficiais. Ao identificar esses sinais silenciosos, Carlos ganhou algo raro no mercado: tempo. Tempo para reduzir posição, tempo para sair com calma, tempo para proteger o capital antes que a instabilidade vire crise dizível. Lucro instável não é traiçoeiro porque engana, mas porque se revela apenas para quem aprende a observar além do óbvio. No próximo tópico, você vai descobrir como separar empresas que atravessam fases normais do mercado daquelas que vivem permanentemente à beira do problema. Prompts práticos. 1. Identificação de lucros não recorrentes. Atue como um analista fundamentalista. Avalie os últimos resultados de uma empresa e identifique quanto do lucro veio do negócio principal e quanto veio de eventos não recorrentes. Explique, em linguagem simples, por que essa diferença é crucial para o investidor de longo prazo. 2. Análise integrada de lucro, caixa e margem ao longo de 5 anos. Destaque sinais de instabilidade estrutural e explique como esses dados ajudam a evitar armadilhas em ações aparentemente lucrativas. Se você só percebe o lucro instável quando ele vira prejuízo, já pagou caro demais pelo aprendizado. Atenção agora! Se você chegou até aqui, é porque está buscando conhecimento de verdade e não atalhos vazios. Então já se inscreve no algoritmo da riqueza, deixa o like e ativa o sininho agora, porque os próximos conteúdos vão aprofundar ainda mais esse método. E eu quero a sua opinião. Comenta aqui embaixo o que você achou e o que pode melhorar. Essa troca é o que mantém o canal no mais alto nível. E não esquece da transcrição. Lá tem materiais e oportunidades que não ficam disponíveis para sempre. Conhecimento é poder, mas só para quem age. Quando o lucro parece normal, mas o risco já virou rotina. Eu sou Nando Riqueza, e se tem algo que o mercado faz com perfeição, é normalizar o que deveria acender um alerta. Empresas com lucro instável raramente quebram de repente. Elas vão se tornando arriscadas aos poucos, trimestre após trimestre, enquanto o investidor aprende a conviver com a instabilidade como se fosse parte do jogo. Carlos chegou exatamente nesse ponto. Ele já sabia identificar lucros irregulares, já enxergava sinais silenciosos e entendia que resultados pontuais não significam qualidade. Mesmo assim, algo ainda o prendia a certas ações. Não era análise, era hábito. Ele tinha se acostumado a ver aquela empresa indo e vindo, lucrando num período, decepcionando no outro e passou a chamar isso de normal. Esse é um dos maiores perigos do investimento, quando o risco vira rotina, quando o investidor para de se incomodar com o que deveria gerar desconforto. Empresas sólidas passam por ciclos difíceis, sim, mas não vivem em estado permanente de improviso. Elas erram, corrigem e seguem um plano. Já empresas de lucro instável vivem apagando incêndios financeiros. Carlos percebeu que essas empresas tinham sempre a mesma narrativa. O próximo trimestre melhora. Um cenário está desafiador. Foi um evento pontual. O problema é que o evento pontual nunca acabava. O investidor que aceita isso passa a investir em esperança, não em estrutura. Outro ponto decisivo foi entender que lucro instável afeta mais do que números. Ele afeta comportamento. A gestão fica reativa, o mercado fica desconfiado e o investidor fica emocionalmente preso. Cada nova divulgação de resultado vira um teste de paciência. Isso consome energia, foco e clareza para investir bem no longo prazo. Carlos também percebeu que empresas assim dificultam qualquer planejamento. Não dá para contar com dividendos, não dá para prever crescimento e não dá para saber quando a dívida vai apertar. O investidor vive ajustando expectativas para baixo, acreditando que isso é maturidade, quando na verdade é conformismo. Foi nesse momento que ele tomou uma decisão simples, mas poderosa: parar de justificar a instabilidade. Ele entendeu que empresas boas não exigem defesa constante. Elas se explicam sozinhas pelos resultados recorrentes. Quando o investidor precisa explicar demais por que continua em uma ação, geralmente o problema não é o mercado, é a empresa.
Esse fechamento trouxe clareza. Carlos passou a enxergar que evitar empresas de lucro instável não é ser conservador demais, é ser seletivo. É escolher negócios que permitem dormir tranquilo, planejar o futuro e construir patrimônio sem depender de torcida. Este primeiro vídeo não foi sobre encontrar empresas perfeitas, mas sobre aprender a eliminar riscos desnecessários. Antes de buscar grandes ganhos, o investidor precisa aprender a evitar grandes erros. E lucro instável é um dos erros mais caros e mais comuns no mercado. No próximo vídeo, você vai aprender a diferenciar empresas que apenas atravessam um ciclo ruim, daquelas que nunca tiveram um ciclo bom de verdade. E essa diferença muda tudo. Prompts práticos. Diagnóstico de normalização do risco. Avalie uma empresa e identifique se a instabilidade do lucro está sendo tratada como algo pontual ou recorrente. Explique em linguagem simples quando o investidor deve parar de esperar melhora e começar a agir. Análise de previsibilidade para longo prazo. Analise uma empresa considerando o histórico de lucros, comportamento da gestão e capacidade de planejamento. Explique como a falta de previsibilidade impacta dividendos, crescimento e tranquilidade do investidor. Antes de encerrar, deixe eu reforçar uma coisa importante. Esse vídeo não é dica de investimento. É conteúdo educativo, feito para abrir sua mente e mostrar como a inteligência artificial pode ser usada para clarear suas decisões. Agora, se você gostou, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo com quem precisa entender mais sobre investimentos de forma simples e prática. Bora junto nessa jornada de aprendizado!